um corpo esculpido, músculos gigantes, força sobre-humana. Para alguns, isso é o auge da performance física. Para outros, um atalho perigoso com consequências irreversíveis. Mas afinal, o que a ciência realmente diz sobre os esteroides anabolizantes? Desde os antigos gregos, que consumiam testículos de animais acreditando absorver sua força, até os atletas modernos que quebram recordes usando substâncias sintéticas, os hormônios vêm sendo explorados para ampliar os limites humanos. Mas a linha entre potencialização e destruição é tênue. Estudos revelam ganhos musculares impressionantes. Mas será que valem os riscos? E os escândalos de doping? O que acontece no corpo quando a testosterona natural é substituída por substâncias sintéticas? De gladiadores a fisiculturistas, de super-heróis do cinema a atletas banidos das competições, essa é a verdadeira história dos esteroides anabolizantes. A busca por um elixir da força é antiga. Os gregos já acreditavam que a masculinidade estava ligada aos testículos. Na Roma antiga, guerreiros bebiam o sangue de touros para ganhar força. Mas foi apenas no século XX que a testosterona foi isolada e sintetizada. 1927, primeiros estudos sobre testosterona. O fisiologista Fred C. Koch, da Universidade de Chicago, extraiu um composto dos testículos de touros e aplicou em galos e ratos. O resultado? Aumento da agressividade e do tamanho dos músculos. Segunda Guerra Mundial. Testosterona no campo de batalha. Relatos indicam que o exército alemão testou testosterona em soldados para aumentar sua resistência. Mas foi nos anos 50 que os esteroides ganharam outro propósito: a dominação do esporte. União Soviética e a criação do Dianabol. Durante a Guerra Fria, o mundo estava dividido. A rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética não era só política, era também esportiva. Os soviéticos começaram a testar testosterona em seus atletas olímpicos nos anos 50, dominando competições internacionais. Os Estados Unidos precisavam reagir. Foi então que John Ziegler, médico da equipe olímpica americana, trabalhou com a empresa Ciba Pharmaceuticals para desenvolver o primeiro esteroide anabolizante oral da história, o Dianabol. Resultado? Atletas americanos começaram a registrar aumentos de força e massa muscular jamais vistos. O uso de esteroides anabolizantes se espalhou pelo mundo. O esporte nunca mais foi o mesmo. Como os esteroides funcionam no corpo? A ciência da hipertrofia. A testosterona e seus derivados agem nos músculos de forma simples, mas poderosa. Primeiro, aumento da síntese proteica, o que significa mais proteínas nos músculos e crescimento acelerado. Segundo, retenção de nitrogênio, mantendo os músculos em estado anabólico. Terceiro, inibição do catabolismo, evitando a degradação muscular. Quarto, aumento da produção de glóbulos vermelhos, proporcionando mais oxigênio para os músculos e mais resistência. E por último, maior recuperação, reduzindo o tempo necessário para a regeneração muscular. Mas há um preço. Quando o corpo detecta testosterona em excesso, ele reduz ou até desliga a produção natural do hormônio. Isso pode levar a atrofia testicular, infertilidade e depressão quando o uso é interrompido. E não para por aí. A testosterona também se converte em outros hormônios. Estradiol ou estrogênio pode causar ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas em homens. DHT, ou dihidrotestosterona, está relacionado à queda de cabelo e aumento da próstata. Testosterona, anos 1930. O primeiro esteroide anabolizante criado, usado originalmente para tratar hipogonadismo, rapidamente ganhou popularidade entre atletas e fisiculturistas. Efeitos: aumento de massa muscular, mais força e energia.
pode causar retenção de líquidos, conversão em estrogênio, risco de ginecomastia. Dianabol, 1958. O primeiro esteroide oral, desenvolvido pelos Estados Unidos para competir com os soviéticos na Guerra Fria. Efeitos: ganhos rápidos de força e volume, retenção de nitrogênio. Tóxico para o fígado, pode causar acne severa e aumento da pressão arterial. Em seguida, nandrolona, década de 1960. Criada para tratar osteoporose e perda muscular severa. Popularizada por fisiculturistas devido à sua ação anabólica alta e baixa conversão em estrogênio. Efeitos: ganho de massa magra e fortalecimento das articulações. Pode suprimir fortemente a produção natural de testosterona. Depois, trembolona, década de 1970. Originalmente usada para engordar gado, tornou-se um dos esteroides mais potentes entre fisiculturistas. Efeitos: aumento extremo de força e densidade muscular. Não aromatiza, não vira estrogênio. Causa insônia, suores noturnos e ansiedade severa. Um dos esteroides mais supressores da produção natural de testosterona. Então vieram oxandrolona e hemogenin, década de 1980, 1990. Oxandrolona, criada para tratamentos pediátricos e de queimaduras severas. Popular entre mulheres por ser um dos esteroides mais suaves. Efeitos da oxandrolona: toxicidade hepática, pouca retenção hídrica. Ainda pode suprimir a testosterona. Hemogenin, oximetolona, um dos anabolizantes mais versáteis, usados por homens e mulheres. Originalmente utilizado no tratamento de anemia severa. Efeitos do hemogenin: explosão de força e volume muscular. Extremamente tóxico para o fígado. Mas o que a ciência diz? Muitos falam sobre os ganhos impressionantes dos esteroides. Mas o que dizem os estudos? Um dos mais famosos foi publicado em 1996 no New England Journal of Medicine, conduzido pelo Dr. Shalander Bassin. O estudo avaliou 4 grupos de homens saudáveis durante 10 semanas. Grupo 1. Não treinou e não usou esteroides. Grupo 2. Apenas treinou musculação, sem esteroides. Grupo 3. Usou testosterona, mas não treinou. Grupo 4. Usou testosterona e treinou. Os resultados foram impressionantes. O grupo que usou testosterona sem treinar ganhou, em média, 3,2 kg de massa muscular. O grupo que só treinou sem esteroides ganhou 1,9 kg. O grupo que usou testosterona e treinou ganhou 6 kg de massa muscular. O grupo que não treinou e não usou nada não teve mudanças significativas. Além disso, a força no supino e no agachamento aumentou de forma muito mais significativa nos grupos que usaram testosterona. O estudo demonstrou que, mesmo sem treinar, o uso de esteroides promove ganhos musculares substanciais. Outro estudo publicado em 2001 na Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism analisou a retenção de nitrogênio e a síntese proteica em usuários de esteroides. Os pesquisadores constataram que o uso de testosterona e seus derivados aumentava a retenção de nitrogênio em até 40%, permitindo um ambiente anabólico constante. Mas os benefícios vêm com um custo. Estudos também indicam que o uso prolongado de esteroides pode causar supressão hormonal severa, danos ao fígado, aumento do risco cardiovascular e alterações psicológicas. Efeitos colaterais: o preço dos ganhos musculares. Os esteroides anabolizantes alteram o funcionamento natural do corpo.
Quando a testosterona sintética entra na corrente sanguínea, o organismo reduz ou até desliga a produção natural do hormônio. Isso pode levar a diversos efeitos colaterais. Efeitos no sistema hormonal: supressão da produção de testosterona natural, atrofia testicular, infertilidade temporária ou permanente, ginecomastia, crescimento de tecido mamário em homens devido à conversão de testosterona em estradiol. Efeitos cardiovasculares: aumento do colesterol, LDL, ruim, e redução do HDL, bom. Espessamento do sangue, aumentando o risco de infarto e AVC. Hipertensão arterial. Efeitos no fígado e rins. Aumento das enzimas hepáticas, sinalizando estresse no fígado. Maior risco de tumores hepáticos em usuários crônicos. Insuficiência renal em casos de abuso extremo. Efeitos psicológicos: agressividade aumentada, conhecida como roid rage. Depressão e ansiedade, especialmente no período de abstinência. Dependência psicológica, levando a ciclos contínuos de uso. Escândalos no esporte. Quem foi pego no doping? O uso de esteroides no esporte sempre foi um tema controverso. Ben Johnson, 1988, Seul. O velocista canadense chocou o mundo ao vencer os 100 metros rasos em 9,79 segundos, quebrando o recorde mundial. Dias depois, foi desclassificado por uso de stanozolol, um esteroide anabolizante que melhora a explosão muscular e recuperação. Lance Armstrong, de 1999 a 2005, Tour de France. O ciclista norte-americano venceu 7 edições consecutivas do Tour de France, mas uma investigação revelou um esquema de doping envolvendo EPO, eritropoietina, testosterona e hormônio do crescimento. Ele perdeu todos os títulos e foi banido do esporte. Anderson Silva, UFC, 2015. O ex-campeão do UFC testou positivo para drostanolona e androsterona, 2 esteroides anabolizantes. Ele alegou que usou um suplemento contaminado, mas recebeu uma suspensão de 1 ano. Alex Rodrigues, MLB, 2013. O jogador de beisebol foi suspenso por 162 jogos após ser ligado a um esquema de doping envolvendo testosterona e outros compostos anabolizantes. Esses são apenas alguns exemplos. Em quase todos os esportes de alto rendimento, o doping é uma realidade e a fiscalização se tornou cada vez mais rigorosa. O uso de esteroides em Hollywood. Transformações impressionantes. O cinema sempre exigiu transformações físicas extremas, e muitos atores recorreram a esteroides para ganhar massa muscular rapidamente. Arnold Schwarzenegger, o maior nome do fisiculturismo e astro de Hollywood, admitiu o uso de esteroides anabolizantes nos anos 70, quando ainda competia. Segundo ele, o uso era comum entre os fisiculturistas da época. Sylvester Stallone. Em 2007, Stallone foi flagrado na Austrália com frascos de hormônio do crescimento, GH, que ele alegou usar para recuperação e manutenção muscular. Chris Hemsworth e Henry Cavill. Embora nunca tenham admitido, muitos fãs e especialistas suspeitam que os atores usaram hormônios para atingir os físicos impressionantes em filmes como Thor e Superman. Kumail Nanjiani. A transformação do ator para os Eternos gerou suspeitas sobre o uso de esteroides, já que o tempo de mudança foi extremamente curto.
O uso de esteroides em Hollywood é raramente admitido, mas o padrão de físicos exagerados no cinema levanta debates sobre a influência dessas mudanças no público. Outros hormônios relacionados à performance. Além dos esteroides anabolizantes, outros hormônios são usados para melhorar a performance e a estética corporal. O hormônio do crescimento, ou GH, hormônio que se tem em abundância na fase infantil e puberdade, mas quando utilizado de forma exógena, promove crescimento muscular e perda de gordura, podendo levar à hiperglicemia e síndrome do carpo. Insulina, usada por fisiculturistas para melhorar a absorção de nutrientes nos músculos. Pode levar a hipoglicemia severa e risco de coma se usada incorretamente. Termogênicos, clenbuterol, usado para queima de gordura, mas pode causar arritmias cardíacas. Efedrina, estimula o metabolismo, mas foi banida em muitos países por risco cardiovascular. DNP, extremamente perigoso, pode levar à falência de órgãos e morte. A testosterona pode ser convertida em estrogênio no corpo, levando a efeitos feminilizantes, caso usada da forma errada. Em alguns países, é possível comprar esteroides sem receita médica, enquanto em outros, a posse pode levar à prisão. O primeiro estudo sobre testosterona foi feito com testículos de touro triturados. Algumas culturas antigas acreditavam que comer testículos crus aumentava a força e a virilidade. Ao longo deste documentário, foi possível entender que os esteroides anabolizantes são uma faca de dois gumes. De um lado, apresentam benefícios inegáveis no crescimento muscular, na recuperação e na performance atlética. Por outro, carregam uma série de riscos que vão desde alterações hormonais severas até impactos cardiovasculares e psicológicos potencialmente irreversíveis. A ciência deixa claro que essas substâncias funcionam, e muito. Estudos demonstram que, mesmo sem treino, o simples uso da testosterona já promove ganhos musculares consideráveis. Atletas e atores as utilizam para atingir performances e físicos que, de forma natural, seriam quase impossíveis. No entanto, a mesma ciência também alerta sobre os perigos do abuso e da falta de acompanhamento médico. Olhando para a história, os esteroides surgiram como uma ferramenta de aprimoramento humano, usados desde tempos antigos em busca de força e virilidade. Com a evolução da medicina e da farmacologia, passaram a ser empregados tanto para fins terapêuticos quanto para o desempenho físico e estético. No esporte, dividiram opiniões. Para alguns, são uma forma de trapaça, para outros, uma evolução inevitável. Mas no final das contas, a resposta para a pergunta heróis ou vilões não é tão simples. Eles não são nenhum nem outro. Os esteroides são apenas ferramentas, e o impacto que terão depende de como são usados, por quem e com qual propósito. A grande questão que fica é: vale a pena? Cada pessoa terá sua própria resposta, baseada em seus objetivos, sua saúde e seu conhecimento. A única certeza é que informação e ciência são essenciais para qualquer decisão.